Eu não sei se vocês sabem, mas eu até pouco tempo era uma pessoa meio cética sobre chá, tá? E por que eu era uma pessoa meio cética sobre chá para controle do diabetes? Porque simplesmente a quantidade de estudo que a gente tem de peso comprovando o efeito dessas plantas no controle do diabetes, infelizmente, é muito pequena, gente. É muito pequena, tá? Por mil razões, né? E eu acho que a primeira razão é que não é interessante focar investimento de pesquisa científica num meio de curar uma doença, ou no meio de controlar uma doença que não é rentável, né? Quando a gente fala de planta, né? Por exemplo, outro dia eu pesquisei sobre a folha de pitangueira, gente. Tem pitangueira aqui no meu prédio, né? Olha só, se investe para saber sobre o potencial das plantas no controle do diabetes, da hipertensão. Olha quanto que a indústria farmacêutica não ia perder de dinheiro, tá? Portanto, não é interessante focar os recursos de pesquisa científica nesse tipo de produto. Tanto é que, se você for ver, a maior parte das pesquisas são de faculdades, né, de grupos de mestrado, né? Mas a base mesmo, as pesquisas que recebem um grande investimento, até mesmo do governo, de etc., né? Das empresas, são pesquisas focadas em alopatia, em remédio de alopatia, né? Remédio que não é natural, tá? E aí, pela falta de estudo na área, não tem como qualquer profissional de saúde confiar 100% na eficácia disso, né? Porque não tem número de pessoas disponíveis, né? Vamos supor, vamos pegar, hoje eu vou falar de 3 chás aqui, já vou adiantar um deles. A gente vai falar do chá de canela, né? O chá de canela é excelente. E aí, tem poucos estudos sobre o chá de canela, né? Sem contar que quando eu falo pouco estudo, é pouco estudo mesmo. O que significa pouco estudo? É um estudo que avaliou 60 pessoas. É um estudo que avaliou 150 pessoas, mas que não controlou a dosagem que aquelas pessoas estavam consumindo de canela. É um estudo que avaliou 60 pessoas, mas não houve um controle. Um estudo que avaliou 500 pessoas, mas não houve o controle do que mais essa pessoa estava fazendo, além de consumir o chá de canela. Sabe, um estudo, para ele ser robusto e confiável, ele precisa ter um número de pessoas muito grande participando, ele precisa ser controlado, ou seja, a pessoa vai tomar um chá de canela e vai ter que ter essa alimentação, vai ter que tirar a medicação para diabetes, né? Precisa ser controlado. A pessoa precisa, todas as pessoas que estão sendo testadas precisam testar a mesma dose, né? Então, não dá para ser essas coisas bagunçadas que são esses estudos. Então, a maioria dos estudos com mais evidência são aqueles feitos em animais, em laboratório, que também é um estudo pequeno. Então, acaba que todo o conhecimento mais forte que a gente tem sobre plantas medicinais hoje, ele é muito mais baseado na experiência popular. E aí que entra porque eu mudei muito da minha ideia sobre os chás ao longo da minha trajetória focando no controle do diabetes tipo 2, né? A partir do momento que eu passei a atender um volume maior desses pacientes, e muitas pessoas que estão lutando há muitos anos, chega para mim, gente, pacientes que já tentaram de tudo, tá? E essas pessoas já têm muita experiência, tem algumas com experiência com chá, e aí eu comecei a colher um pouco as informações delas, né? E aí eu fiquei mais curiosa de ver o efeito dos chás em algumas pessoas que me relataram, tá? E aí eu tenho estudado mais, mas continua sendo um estudo muito difícil, muito limitado, é a palavra, né? Eu dei o exemplo aqui da canela, por exemplo, né? Por exemplo, a canela, a gente encontra canela em pó, canela da China, canela da Índia, canela de tudo quanto é intensidade. Você chega na lojinha granel, tem a canela mais barata, de qualidade inferior, tem a canela de
qualidade superior, tem a canela mais pura, tem a canela em pau. E aí, o que a gente pode usar? Qual é a dosagem, né? Então, por isso que é tão difícil. E eu sempre falo isso aqui, já fica o meu recado para vocês. Querem testar chá? Testem, 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 testem. Façam experiências, testem você mesmo. E depois me deem feedback, que vai me ajudar bastante, tá? E de qualquer forma, gente, eu preciso deixar claro que, por mais que várias dessas plantas medicinais, esses chás funcionem, eles vocês não devem tomar isso como a solução do problema de vocês, tá? Mais uma vez, como eu tenho falado ao longo dessas lives que a gente tem feito, a principal causa do diabetes é a alimentação. Enquanto você não atuar na raiz do problema, tudo que você fizer para tentar minimizar isso vai ser que nem enxugar gelo, tá? E aí é melhor você ir para o medicamento, porque ele é mais confiável. E a gente tem evidência, ele funciona, ele diminui a glicemia, tá? Então, tudo isso que eu vou falar aqui são paliativos para você associar à alimentação. E se você hoje tem prescrição pelo seu médico de medicamento, não exclua seu medicamento, tá? Outra coisa importante lembrar aqui, qualquer um desses chás ou qualquer outra estratégia que eu traga aqui para vocês, para controle da glicemia, vocês precisam considerar um ponto muito importante se vocês tomam medicação, tá? Todos esses chás podem ter interação medicamentosa com esses remédios para baixar a glicemia, ou seja, você pode vir a ter episódios de hipoglicemia, tá? Primeiro, que a gente não sabe qual seria a dose necessária para fazer efeito, então pode ser que na sua casa você exagere numa dose, por exemplo, do chá de canela e junto com a sua metformina da noite, você tenha uma queda muito grande da sua glicemia e passe mal. Então, tudo isso precisa de... O maior problema dos chás é esse, de ervas medicinais é esse. A gente não tem estudo, a gente não sabe, não sei falar aqui para você quanto de chá de canela você tem que tomar, se você tem que... eu não sei te falar quanto de chá de camomila, a gente sempre dá uma dosagem segura para vocês, tá? Porque é isso, eu estou falando aqui também para um monte de gente que não é minha aluna, que não é minha paciente, então não sei com que medicamentos vocês vão interagir esses chás, então tenham esses cuidados básicos, tá? Cuidados básicos, não exagerem, vão testando aos poucos, tá? Tenham o glicosímetro na sua casa, meçam sua glicemia, tá? Não sai fazendo tudo sem a menor responsabilidade, porque pode ser que esses chás tenham um efeito poderoso em você e sua glicemia caia demais, tá?